Eu sou o John e este é o Bandeira Azul. Hoje eu vou contar a história de como a Fórmula 1 se estabeleceu em São Paulo, mas antes vou precisar contar contextos de sua saída do Rio de Janeiro, disputas políticas e comerciais, inclusive envolvendo Senna, autoridades primeiro para se manter a categoria no Brasil e depois convencer a Fórmula 1 e a FISA a continuar em solo brasileiro. Eu vou levar em consideração a história que contarei a seguir como um dos fatores que contribuíram com a saída da categoria do Rio. Ela não é a única, mas eu considero bem importante por acaso. Até 1989, a categoria recebia pré-temporada, testes privados e era uma das primeiras corridas da temporada da Fórmula 1. Com isso, era comum ver equipes no verão carioca andando no traçado muito bom de Jacarepaguá, por acaso. No entanto, em um desses testes privados, veio a acontecer um acidente com o piloto francês Philippe Streiff no dia 15 de março de 1989. Enquanto ele fazia testes com o carro da equipe francesa AGS, ele perdeu o controle do seu modelo JH23B na curva do Cheirinho, atingiu o guarda-rail e o carro caiu por cima das telas de proteção. Posteriormente, foi identificado que, no resgate de Streiff, não foram adotados protocolos de resgate, onde até mesmo classificaram como importantes para que o quadro do piloto não se agravasse. Após o acidente, Streiff ficou tetraplégico, fraturando as vértebras C4 e C5, as mesmas que deixaram Frank Williams na mesma condição de paraplegia, no caso tetraplegia, em 1986 após um acidente de carro. Recomendo a leitura da matéria que o Fred Sabino fez no GE, contando com mais detalhes sobre o acidente e com mais elementos, inclusive. Vou tentar ficar por aqui, pelo menos em partes. A FISA e a Fórmula 1 entenderam que os motivos a seguir foram suficientes para o risco da retirada do circuito do Rio de Janeiro e, consequentemente, do país, em relação ao mapa da categoria para as próximas temporadas. A falta de protocolo de resgate, retirada do piloto, transporte até helicóptero e falta de um hospital de referência para o resgate, já que, no caso de Streiff, por exemplo, o heliporto da clínica que estava usado como referência estava ocupado, não estava pronto, na verdade, e teve que ser levado a um outro lugar para poder depois ser levado de ambulância até o hospital de fato. Poucos fiscais para as atividades. No dia do acidente, haviam apenas quatro fiscais nos seus postos, pelo menos na área do acidente, só chegaram 2 no momento. Numa época que a Fórmula 1 pagava para correr em alguns circuitos, a empresa do município que geria o circuito aumentou em muito o valor do aluguel, inviabilizando assim a continuidade do contrato para a partir de 1990. Já haviam reclamações de falta de segurança e estrutura defasada por parte da FISA no caso, e pilotos, e o acidente de Streiff foi apenas a gota d'água. Enquanto isso, nos bastidores, Bernie Ecclestone já estava procurando alguma cidade que pudesse receber a categoria no lugar do Rio de Janeiro. Ele chegou a conversar inclusive com Brasília, e em seguida, aí sim veio falar com a cidade de São Paulo. É aí que chegamos ao ponto de como foi costurada a chegada da Fórmula 1, ou no caso o retorno, em terras paulistanas. Vou falar sobre o contexto da cidade na época em que isso aconteceu. A prefeita, Luísa Erundina, tinha acabado de assumir a gestão em 1989, e a prefeitura da capital paulista contava com seus cofres vazios após a gestão anterior de Jânio Quadros, e tinha o Autódromo de Interlagos em uma situação que poderia ser considerada de abandono. Apesar de Ecclestone querer a categoria no Brasil, e a bola da vez estava com São Paulo, a prefeita paulistana estava, como disse antes, sem dinheiro para as reformas. Vale lembrar que Buenos Aires ainda era considerado como um plano B. Com a realidade financeira de São Paulo, não parecia ser tão distante esse plano B. Por outro lado, segundo alguns membros da imprensa, dentro da prefeitura, havia uma frente de membros do mesmo partido que a prefeita que queriam a demolição do histórico circuito para a construção de moradias populares ou alguma outra finalidade. No entanto, se não havia dinheiro para reformar, imagina para derrubar e subir ou qualquer outra coisa no lugar. Fala sobre o acerto comercial para viabilizar o evento. Para transformar o GP de São Paulo viável financeiramente, Piero Gancia, presidente da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, e o piloto Ayrton Senna, sim, o Senna,
apresentaram a Erundina um plano para transformar o evento viável comercialmente. Entre as marcas que mais ajudaram com a reforma ficou a Shell. Em acordo assinado em 12 de novembro de 1989, a empresa ficou responsável por reformar o autódromo com a obra inicialmente orçada em 3 milhões e meio de dólares para adequação do circuito para a Fórmula 1 e a compra de 20 ônibus para a empresa de transporte municipal, a CMTC. Em troca, a Shell receberia o direito de uso por 20 anos de 20 terrenos do município, com a finalidade de instalar seus postos de gasolina pela rede da cidade. No fim, o TCM bloqueou, considerando o acordo irregular. A cessão ou doação dos terrenos por parte da prefeitura, que eram prometida, acabou não acontecendo. Em 1996, a Shell cobrou 5 milhões de reais na justiça como compensação. Além da Shell, um patrocinador importante para a Fórmula 1, pelo menos no seu primeiro ano, foi a GM, que cedeu carros para atuar como carros de serviço do evento, ajudando como apoio logístico para carros de serviço e traslado de equipes e pilotos no circuito. Acordo esse costurado por Senna e Gancia, por acaso. Falar sobre a obra. A obra de reforma de Interlagos durou 90 dias. A extensão do traçado original, que era de quase 8 km, caiu para pouco mais de 4.300 metros. E as curvas 1 e 2, que viraram o S do Senna, eliminando o anel externo, uma das exigências de Eccleston, com medo de uma vinda da Indy e usar o circuito e o traçado. O projeto encabeçado pelo engenheiro e administrador do autódromo Chico Rosa previa um traçado de aproximadamente 5 km, e as curvas 1 e 2 ainda seriam mantidas no projeto inicial. Haveria a adição de uma chicane no fim do retão e aí sim adicionar um S ligado entre o Laranjinha para a parte final da pista. Mas, como disse antes, Eccleston e outros membros da FISA e FOCA deram suas sugestões e o traçado foi totalmente alterado, ou pelo menos em parte. O S que conhecemos de hoje veio de uma combinação de uma sugestão de Bernie Eccleston e principalmente a sugestão de Senna para se ter o S na descida que uniria a reta dos boxes e a curva do Sol com a reta oposta. A princípio, o S seria de Chico Landi, homenageando o primeiro piloto a ter competido pela Fórmula 1 na história, falecido há pouco tempo, na época. Mas ficou conhecido como S do Senna de toda forma. Além disso, houveram melhorias como novos boxes, nova torre de controle e cronometragem, novo pit lane e a construção de um centro médico. Ainda sobre o centro médico, ele foi elaborado com um protocolo de resgate para reduzir o máximo de tempo possível de um possível piloto gravemente ferido, determinando protocolos e treinamentos constantes para profissionais de evento e fiscais de pista sobre a retirada de pilotos e da ambulância até o centro médico, que virou um mini hospital, e helicóptero para, caso seja necessário, a remoção para o hospital de referência. Além disso, sim, haveria já um hospital de referência designado e preparado para a época da utilização do circuito por equipes e pela categoria quando necessário. No fim dessas obras, a Shell havia proposto bancar 3 milhões e meio. A reforma total custou por volta de 22 milhões de dólares. A prefeitura acabou por absorver parte desses custos excedentes, além do valor cedido pela gigante dos combustíveis. Para o retorno da Fórmula 1 em São Paulo, havia um roteiro muito bom para o paulistano Ayrton Senna. Ele fez a pole com sua McLaren MP4 5B, fazendo o tempo de volta de 1:17.277, mais de meio segundo mais rápido que seu companheiro de equipe Gerhard Berger. Para a corrida, por volta da volta 40, Senna liderava com certa folga. Ao tentar ultrapassar o japonês Nakajima da Tyrrell, que era retardatário, acabou colidindo com ele. Após a colisão com seu ex-companheiro de equipe, já que ambos correram na Lotus, o brasileiro acabou voltando para a pista e ainda terminou em terceiro. Apesar disso, Senna teve 2 vitórias em Interlagos. A primeira, em 1991. Já nas últimas voltas da corrida, o câmbio do seu MP4-6 só conseguiu usar a sexta marcha em seu McLaren, fazendo um esforço hercúleo. O brasileiro conseguiu resistir à pressão das Williams de Mansell e Patrese. Após a bandeirada, Senna mal conseguia sair do carro, sendo que ele foi carregado para fora do cockpit. Ele estava tão cansado que não conseguiu levantar o troféu. É daí que, após essa atuação heróica de Senna, nasceu a Igreja da Sexta Marcha.
A segunda vitória, em 1993, para variar mais um GP sob chuva, teve o Senna vencendo com sua McLaren P48 contra as Williams de outro mundo. Sob o tempo chuvoso na corrida, Senna teve que cumprir um stop and go por ultrapassar um retardatário sob bandeira amarelo e voltou por volta da quarta posição. No entanto, no meio da corrida, veio uma chuva forte e, por volta na volta 30, o líder Alain Prost tentou se manter na pista com pneus slicks e acabou abandonando após rodar e bater a sua Williams. Após o safety car, já com a pista seca, Senna cola em Demo Hill na 41ª volta e ultrapassa o inglês na curva do Laranjinha. Após isso, disparou e venceu a corrida. Vale a lembrança do Senna carregado pelo povo e foi ao pódio conduzido por um safety car que era um Tempra 16 válvulas. Com o passar dos anos, a Fórmula 1 se transformou em um benefício real para a cidade de São Paulo, em questão de movimentação, turismo e o dinheiro trazido para o município, de fato. Atualmente, segundo a própria Prefeitura de São Paulo, a categoria atrai algo em torno de R$2 bilhões, tanto pela categoria em si, quanto pela movimentação em bares, hotéis, museus e até mesmo eventos destinados para os fãs que vêm assistir a corrida, como shows e até exposições e afins. Não encontrei dados sobre o evento em 1990, sobre impacto financeiro, mas, no fim, vemos que a Fórmula 1 em São Paulo ajudou a manter a categoria no Brasil, mostrou que o país tem fãs que amam demais essa categoria, batendo recordes de público a cada ano, apesar de tudo. É isso! Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem gostasse de saber sobre esse assunto. Se você tiver algo mais a acrescentar, pois eu tirei muita coisa para o vídeo não ficar tão longo. Mas, se tiver algo a acrescentar, algo a corrigir também, não tem problema de ouvir se estiver errado ou se tiver alguma informação dúbia. Enfim, os comentários estão abertos. E é isso. Se você gostou, deixa o like, compartilha e até a próxima.